Bem-vindos à quarta temporada do ODR Podcast, o podcast do Observatório do Regionalismo, que traz especialistas, professores e profissionais para discutir diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e da integração regional ao redor do globo. Meu nome é Jaqueline Arantes, sou cientista social, com foco em política internacional e pesquisadora do ODR, do Observatório do Regionalismo. Também sou membro do grupo GICD, Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Cultura e Desenvolvimento, onde exploramos as complexas interações entre esses campos. Tenho o prazer de ser a apresentadora deste episódio da quarta temporada do DR Podcast, em que conversaremos com autores dos artigos publicados nas revistas Pensamento Próprio, CRIS, e na Revista Brasileira de Política Internacional, RBPI. Bem-vindos ao podcast de hoje, onde discutiremos o papel da África do Sul como potência regional líder da África. Este tópico é de grande importância para a compreensão da dinâmica política e econômica da região. Conversarei com o professor Dr. Murilo Gomes da Costa, que escreveu o artigo O papel da África do Sul como potência regional líder em África, o qual examina este país como potência regional líder após o apartheid, na revista RBPI. O estudo argumenta que Pretória desenvolveu uma estratégia em relação à sua região, que é sustentado por uma análise descritiva da implementação da ALDA-NAPAD e dos esforços da África do Sul para ampliar o escopo temático da União Africana. Os resultados mostram que a estratégia da África do Sul como potência regional líder da África foi alcançada através do papel de Pretória como pagadora tanto na União Africana quanto da ALDA-NAPAD, juntamente com o desenvolvimento de seus próprios projetos da Agenda 2063. Neste podcast, discutiremos os principais pontos do artigo e exploraremos as implicações de suas conclusões. Mas, primeiramente, vou apresentar quem é o professor Murilo Gomes da Costa. Ele é doutor em Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP-UERJ. E hoje ele é pesquisador do Laboratório de Análise Política Mundial LabMundo. Muito obrigada, professor. É uma honra tê-lo aqui nesta quarta temporada do ADR Podcast. Eu acho que a gente podia, então, iniciar com uma pergunta, Murilo, da gente pensar a questão dessa conexão do diálogo, da Agenda 2030, né? Desse ano, que você também coloca isso no seu artigo, com a Agenda 2063. Como que elas se conectam, né? Desconectam? Por que a África sentiu a necessidade dessa Agenda de 2063? Por que não foi junto com os outros países que só tomou para si a Agenda 2030? Para a gente pensar essa conexão e a afirmação também, né? Dessa Agenda 2063 para a África. Perfeito, Jaqueline. Bem, queria primeiro agradecer o convite e parabenizar também a iniciativa. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço para divulgação científica e poder ter esse contato que vai um pouco para além do muro da universidade. Esse tema especificamente, né, da Agenda do Desenvolvimento Sustentável no sistema internacional e no sistema ONU, mais especificamente, ele é um tema que ganhou essa relevância ainda maior com o estabelecimento dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e isso também fortaleceu a própria Agenda 2030, que a ideia era que esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável fossem alcançados até 2030. Mas é bem interessante a gente olhar como que o continente africano conseguiu olhar para a sua própria realidade e tentar adaptar todos esses objetivos do desenvolvimento sustentável para a realidade africana. Então, a proposta da Agenda 2063 do continente africano ela é uma proposta vinculada à União Africana, que é a principal organização regional do continente africano, e a ideia era que fosse estabelecido um planejamento estratégico para pensar o desenvolvimento inclusivo e sustentável do continente africano e que buscasse concretizar uma visão mais pan-africana, ou seja, que englobe todas as perspectivas dos países africanos, buscando almejar um continente integrado, próspero e pacífico, com iniciativas que fossem pensadas pelos africanos e voltadas para os africanos. Então, justamente buscar essa dinâmica própria, né, inerente da África, que se conecte com esses objetivos que são estabelecidos pela Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável.
Então, quando a gente olha para a Agenda 2063 da União Africana, ela é composta por 7 aspirações e 20 objetivos que estão conectados aos ODS das Nações Unidas, e eles, obviamente, olham para questões muito, muito particulares do continente africano. E é bem interessante a gente pensar essa temática do desenvolvimento sustentável, porque o momento atual, né, a gente, principalmente após a pandemia da Covid-19 e com o reacendimento, né, com a volta dos conflitos armados tradicionais, com a Ucrânia e a Rússia, por exemplo, isso reacendeu esse debate de até que ponto os ODS estão sendo alcançados ou não. Então, o próprio secretariado-geral da ONU, ele avaliou o estado atual de implementação dos ODS, e o Antônio Guterres, que é o secretário-geral, ele lançou um relatório que é chamado de Our Common Agenda, e que ele tenta mostrar quais são os pontos mais vulneráveis, quais são onde que teve mais avanço, onde teve mais retrocesso, e mostrar que os desafios são bem grandes. E uma das propostas que esse relatório do secretário-geral da ONU apresentou foi a criação dessa cúpula do futuro, que foi realizada, inclusive, em setembro de 2024, muito recentemente, e ela reuniu boa parte da comunidade internacional para lançar esse novo documento, que é um Pacto para o Futuro, que ele reúne um pacto digital global e uma declaração sobre as gerações futuras. De certa forma, ele basicamente trata tema por tema dos ODS e tenta mostrar quais são os compromissos que têm que ser firmados para que os retrocessos e os avanços que foram obtidos até agora com os ODS sejam efetivamente alcançados. E, de forma geral, o pacto abrange, então, temas de paz e segurança, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, que hoje é um tema que está em ascensão, até mesmo pela emergência, né, a urgência desse tema, cooperação digital, direitos humanos, gênero, juventude, enfim, são vários temas que aparecem. E quando a gente olha, por exemplo, até mesmo para a abertura da Assembleia Geral da ONU, a gente viu como que o Lula ele fez algumas críticas bem duras, né, a necessidade da ONU se adaptar a essa nova realidade, de tentar ser um pouco mais representativa, por exemplo, em termos de reformas do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que hoje é pouco representativo do que a ONU em termos de uma organização que tem, enfim, mais de 190 países, e ela é pouco representativa dos continentes. Então, a África, por exemplo, não tem uma representação permanente no Conselho de Segurança da ONU. Então, ele propõe não só reformas no Conselho, mas também uma reforma no ECOSOC, que é, enfim, a divisão da ONU que pensa mais questões econômicas e sociais. Então, a gente vê que tem um caldo para pensar reformas, pensar reformulações nessa agenda do desenvolvimento sustentável. E no caso da Agenda 2063, especificamente, ela é gerida pela União Africana. Então, a União Africana, a Comissão da União Africana, que é o órgão principal que coordena essa organização, ela determina que a Comissão da União Africana, junto com a Agência de Desenvolvimento da União Africana, são as duas instituições que tentam coordenar e preparar os relatórios que acompanham essa implementação da Agenda 2063 da União Africana. Então, é a partir desses relatórios que a gente consegue ter um acompanhamento de quantos por cento um país conseguiu avançar em cada uma das metas e objetivos. Então, no próprio artigo que eu escrevi, eu trouxe um pouco dos resultados preliminares da Agenda 2063, e esses relatórios da União Africana, eles apontam que tiveram alguns ganhos positivos já dessa agenda, e o primeiro ganho que eles apontam é o próprio aumento da porcentagem da população com acesso à eletricidade e à internet. Isso pode parecer banal, às vezes, pensando na nossa realidade no Brasil, mas ainda tem realmente muitas regiões que não têm acesso básico à internet, à eletricidade. Então, os avanços que já foram alcançados nessa área são significativos para o continente africano. Uma segunda área que é apontada é também o aumento na proporção de mulheres com acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva, também é uma questão bem importante, relevante no continente africano, e muito ligada a essa pauta. Eles também apontam que mais pessoas que são portadores do vírus da HIV, agora eles têm o acesso ao tratamento com o antirretroviral,
que é a principal medicação que ajuda a retrair um pouco, permite que a pessoa conviva com a doença e tenha uma sobrevida, né, nessa situação. E uma última área que eles apontam que teve mais avanço é justamente o aumento da domesticação da área de livre comércio continental africana. Essa é uma iniciativa bem importante, ela é a principal área de livre comércio que está sendo criada agora, que engloba todos os países do continente africano. Ela já foi assinada por boa parte dos países, mas a ratificação, obviamente, ela é um pouco mais lenta. Então, tem um processo de internalização das medidas que seriam adotadas pela área de livre comércio, mas ela tem potencial de ser uma das mais importantes e relevantes do mundo pela dimensão, tamanho que o continente africano tem, não só em termos de potencial de, enfim, desenvolvimento econômico, mas também porque é uma população que é muito jovem, que tende a ter uma força de trabalho muito grande nesse médio e longo prazo. Então, além da criação dessa área de livre comércio, também tem um compromisso maior com a criação também de um mercado único africano de transporte aéreo, que é outra iniciativa que também está sendo desenvolvida no continente africano, dentro da Agenda 2063. Então, esses são alguns dos panoramas que os relatórios apontam como avanços, mas, claro que também tem alguns retrocessos, algumas áreas que não estão avançando tanto, e o relatório aponta que algumas 5 áreas principais. A primeira seria que o PIB real per capita e as taxas anuais de crescimento do PIB têm aumentado lentamente, principalmente após a pandemia. Então, isso, obviamente, foi uma tendência que aconteceu em várias regiões do mundo, no Brasil também, mas, então, assim, a taxa de crescimento dos países africanos teve uma certa desaceleração no pós-pandemia e a recuperação tem sido só mesmo a partir de 2023, 2024, que isso tem voltado um pouco a crescer. Eles também apontam que as taxas de desemprego não diminuíram significativamente, as taxas também de mortalidade neonatal e incidência de malária continuaram bem altas, então são questões de saúde pública que, né, são bem presentes no continente africano. O relatório também aponta que houve pouca redução nos níveis de corrupção, houve um impacto grande também na área de turismo, que perdeu bastante, obviamente, com a pandemia, mas que agora está sendo revertido desde o ano passado, pelo menos isso começou a ser revertido, então aumentou um pouco o ganho nessa área. Eles também apontam no relatório que a porcentagem de terras agrícolas colocada sob práticas sustentáveis que buscam gerenciar a terra de forma mais saudável não aumentou tão significativamente, então também é uma outra área que tende a ser bastante explorada pela agenda de cooperação Sul-Sul, a agenda de cooperação internacional para o desenvolvimento. O Brasil mesmo é um país que agora tende a retomar algumas iniciativas com a Embrapa, com a Fiocruz, que vão talvez ajudar a suprimir algumas dessas deficiências apontadas pelo relatório. E uma última área que que o relatório aponta como retrocesso é a própria implementação da rodovia transafricana, que a ideia é conectar uma rodovia de grande porte boa parte dos países do continente africano, que também vai ser auxiliado por uma rede ferroviária africana de alta velocidade. Então, são 2 grandes projetos de integração física que são elementos fundamentais para você estabelecer uma integração regional no continente. Então, de forma geral, esse é o panorama que a Agenda 2063 apresenta agora. Obviamente, não foram avanços tão significativos em termos de até que ponto eles alcançaram assim, os objetivos principais, mas eu acho que o principal que a gente tem que destacar aqui é essa iniciativa de ser uma agenda própria do continente africano, pensada por eles entendem a própria realidade. Obviamente que tem uma dificuldade ainda de, por exemplo, alguns países não conseguem repassar os dados completos para poder ter essa avaliação periódica por parte da ALDA-NEPAD, da Agência de Desenvolvimento, e da Comissão da União Africana. Então, ainda tem um certo incentivo que os países que têm mais facilidade de prover isso, de auxiliar os países que não conseguem ainda prover esses dados, de conseguir ter mais transparência, ou até mesmo uma estrutura que às vezes eles não podem não ter, para poder conseguir, enfim, trazer mais informações para a implementação dessa agenda.
Muito obrigada, Murilo. Foi muito bom esse resumo, essa explanação que você já fez sobre a Agenda 2063 e a importância que a África do Sul tem nela, né, de dar essa movimentação e organizar essa, essa viabilidade para que as informações e também as ações possam ser de fato conclusivas, né, e chegar ao objetivo. Eu quero muito, por favor, que você também explore a questão da África do Sul como uma potência regional líder na África. Você esboça isso muito bem no início do seu texto. Eu queria que você falasse sobre essa temática, sobre esse conceito e por que você o defende, né, no seu artigo, por favor. O caso da África do Sul, acho que é um dos mais emblemáticos para quem tem esse interesse em pesquisar relações internacionais, a agência africana, porque é um caso particular, porque a África do Sul, para aqueles que não têm muito contato com a literatura, é um país que passou por um regime de segregação racial regulamentado por lei. Então, durante décadas, o país, ele obviamente segregava negros e brancos, os negros não tinham acesso a boa parte dos serviços, acesso mesmo a questões básicas, e isso criou uma mácula muito grande dentro da própria África do Sul, não só nisso, mas em como ela se relacionava com o resto do continente africano. Então, é muito interessante ver como que a África do Sul ela conseguiu sair de uma posição de um país pária, que era um país que recebia sanções internacionais, era um país que tinha uma perspectiva de intervencionismo nos países vizinhos, eles tentavam impedir que, enfim, mudanças de governo ocorressem. A África do Sul, por exemplo, dominou a Namíbia durante muito tempo, então ocupou esse território que não fazia parte da sua região soberana. Então, essa mudança de chave, a partir do momento em que o apartheid ele é encerrado e é iniciada uma nova África do Sul em 1994, isso fez com que a África do Sul precisasse reformular, não só domesticamente, mas também construir uma estratégia de inserção internacional que tirasse ela desse estado, de um estado pária, de um país que é relegado, né, excluído do sistema internacional, para se tornar um país que passaria a liderar questões importantes da integração regional, não só da África Austral, né, que é a região em que a África do Sul se insere, mais ao sul do continente africano, mas também do continente como um todo. Então, a gente, apenas para poder exemplificar, quando a gente olha para a Agência de Desenvolvimento da União Africana, que a gente citou, a ALDA-NEPAD, ela era uma iniciativa criada na África do Sul, assim que houve a transição para o regime democrático. Ela era uma nova parceria para o desenvolvimento da África. Ela buscava colocar a África do Sul como hub para receber os recursos de ajuda para o desenvolvimento, e isso fosse gerido pela África do Sul para poder implementar projetos ao longo do continente africano. Ela, de certa forma, ela tinha alguns condicionantes, que a ideia era que a África do Sul conseguisse ajudar os países a promover direitos humanos, democracia, boa governança, que eram pautas que eram bem basilares da política externa da África do Sul, mas assim, a relevância que essa iniciativa teve foi tão grande que, a partir do momento em que a União Africana foi fundada, né, a partir de 2002, a África do Sul ela teve um papel muito grande porque ela foi a primeira presidência efetiva da União Africana. Então, ela conseguiu ter um papel de liderança na construção das instituições, né, que conformam a União Africana, e uma dessas foi justamente a transformação dessa iniciativa, que era da África do Sul, a NEPAD, em uma agência de desenvolvimento da União Africana como um todo. Isso foi bem interessante porque, como a África do Sul, ela tinha essa estrutura dentro do seu próprio território, toda a força de trabalho dentro da África do Sul, ela conseguiu ter um papel de protagonismo nessa construção dessa instituição. E o mais interessante é que a transformação dessa iniciativa numa agência de desenvolvimento, que ocorreu em 2018, ela sofreu algumas mudanças que foram positivas, porque elas removeram um pouco desses condicionantes que são muito tradicionais da cooperação Norte-Sul, né? Você cede a cooperação desde que os países atendam vários critérios, né? E com a mudança para a Agência de Desenvolvimento da União Africana, ela passou a seguir alguns objetivos um pouco mais amplos e flexíveis.
Então, hoje, a Agência de Desenvolvimento da União Africana, ela tenta coordenar e executar os projetos de cooperação no âmbito do continente, né, buscando principalmente promover a integração regional para cumprir justamente a Agenda 2063 da União Africana, e ela também busca fortalecer as capacidades materiais dos Estados-membros da União Africana com o apoio das comunidades econômicas regionais, que, como não sei se todos conhecem, mas existem 8 comunidades econômicas regionais no continente africano. Em cada uma das regiões, elas agrupam vários países, e elas são importantes porque elas conseguem avaliar a política subregional, né, a realidade daquela própria região, e isso fortalece os próprios vínculos dos países vizinhos em prol de projetos e iniciativas que sejam aplicadas para aquela região. E a agência de desenvolvimento ela também tenta, obviamente, mobilizar os recursos que chegam de países de fora para tentar justamente reverter para projetos e iniciativas dentro da própria União Africana e do continente africano. Mas agora, falando do conceito em si, quando a gente olha a África do Sul, ela não necessariamente se enxerga ou se define como uma potência líder regional, né? Isso é um conceito que, na literatura de estudos regionais, a gente, obviamente, cria critérios e cria categorias para você conseguir produzir uma análise, por exemplo, como é que a África do Sul se insere na sua região. Então, a gente cria várias categorias, a categoria de uma potência regional. Ela geralmente é uma potência que tem capacidades materiais maiores que os seus vizinhos, ela tende a liderar, a custear parte dos projetos de integração, ela atua como esse paymaster, que é um país que custeia, né, que tenta estar à frente da promoção dessas instituições. Então, a África do Sul, ela, em grande medida, a partir do momento que ela teve a transição para a democracia, ela criou uma estratégia de fortalecimento da sua diplomacia, do seu aparato de política externa, para justamente conseguir atender todas as demandas que haviam de reformulação das instituições africanas. E aí a transição da Organização da Unidade Africana, que era uma organização regional que precedeu a União Africana, e que era até mesmo uma organização que ela lutava muito contra o apartheid. Então é bem curioso a gente pensar isso, que a África do Sul ela passou a ter um papel de protagonismo numa nova organização, né? E quando na antiga ela era basicamente uma pária, né? Ela não tinha espaço para poder ter uma atuação, né, por conta do regime do apartheid. Então, já na União Africana, ela passa a ter esse protagonismo, passa a ter essa agência muito relevante, e é justamente a partir desse momento que ela consegue despontar como essa liderança no continente africano. E, é claro, outros elementos que ajudam a construir esse conceito são, por exemplo, o próprio reconhecimento pelos pares, o fato da África do Sul, por exemplo, participar dos BRICS, participar da IBAS, né, de fóruns de articulação internacional, participar do G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Esses são fóruns e espaços internacionais onde a África do Sul consegue trazer questões do próprio continente africano para serem representados em espaços de alto poder decisório. Então, isso é outro exemplo de né, característica de uma liderança regional da África do Sul no continente. Obviamente que isso talvez seja até insuficiente, é uma questão, uma demanda que a própria União Africana apresenta. Por exemplo, agora o G20 aprovou, esse ano mesmo, a adesão da própria União Africana como um membro permanente do G20. Isso foi um avanço assim, incrível, e que foi apoiado pela África do Sul, pelo Brasil e pela Índia. E agora, na presidência do Brasil do G20, que assume agora, o Brasil já coloca isso como uma pauta de relevância. E é interessante porque existem diversos projetos e iniciativas que ajudam a avançar com a Agenda 2063 da União Africana, que já são construídos dentro do G20. Aí você tem iniciativas que são voltadas para justamente acesso à energia elétrica no continente africano. Eles têm a construção de mini-grids de energia, por exemplo, que são uma tecnologia bem complexa, mas que ajuda a levar a energia elétrica para regiões muito afastadas, que não têm acesso às redes mais tradicionais de energia elétrica. E tem outros projetos de industrialização, enfim, são agendas de pautas um pouco maiores, de mais grande porte, mas que só a África do Sul tinha acesso e poder decisório. E agora, com a adesão da União Africana ao G20, por exemplo, ela vai ter um pouco mais de voz e espaço. Claro que ainda tem muito a ser discutido dentro da própria União Africana de como que essa representação vai ser feita, né, nesse espaço,
mas acho que isso mostra que a agência do continente africano, dos países africanos, no sistema internacional, ela vai ser cada vez maior, então essas instituições precisam abrir espaço para que os países africanos possam atuar. Porque assim, eles entendem, eles mais do que ninguém entendem da sua própria realidade, e eles têm capacidade hoje de propor iniciativas, projetos e pensar, obviamente, nem sempre eles têm os recursos para isso, mas eles podem ter, as propostas podem ser apoiadas por países com melhores condições para, enfim, ajudar e apoiar esse desenvolvimento do continente africano. Então, de forma geral, o papel dessa, né, de liderança da África do Sul, ele foi muito relevante durante muito tempo para poder alavancar essa agenda africana, mas, sem dúvidas, o renascimento africano, né, que é uma pauta que a África do Sul sempre trouxe muito dentro da sua política externa, ele só vai ser alcançado se outros países africanos também, né, tiverem essa oportunidade de ter voz, espaço e agência no sistema internacional. Então, de forma geral, a África do Sul ela é reconhecida assim como uma liderança, ela tem esse status, mas sem dúvidas ela não vai ser a única, né, potência regional a ascender, e a tendência é que ela até perca um pouco mais de espaço para outras potências como a Nigéria e até mesmo países no norte da África que tem um crescimento muito relevante, tem uma presença forte no cenário internacional, principalmente em cooperação com a União Europeia, por exemplo. Então, esse é um contexto geral que eu posso apresentar em termos de como que a África do Sul mobilizou os seus recursos internos para ter essa posição de liderança regional. Você tocou num ponto também que você descreve muito bem no seu artigo, que é a relação da África do Sul com os seus países, né? Com os países vizinhos, né? E eu queria muito que você descrevesse um pouco mais sobre esse assunto. Ele é extremamente pertinente para a gente entender esse processo de liderança. Por favor, se você puder falar sobre as questões de competição econômica, sobre as limitações dos próprios recursos que a África do Sul tem, seria muito interessante para nós. Obrigada. De fato, a África do Sul, na sua política externa, na sua própria estratégia de inserção internacional, ela hoje, em quase todos os assuntos que ela vai tratar ou vai levar para a agenda externa, antes disso chegar no âmbito internacional, ela geralmente passa isso, leva isso para o âmbito da sua própria comunidade de desenvolvimento da África Austral, né, que é a SADC, que é a sigla em inglês, mais conhecida. É esse espaço, esse fórum, esse grupo regional econômico, que é uma das RECs da União Africana, no oficial, ela é justamente o espaço onde a África do Sul e os países vizinhos conseguem ter a concertação política, as discussões, para pensar as questões mais inerentes daquela região da África Austral. E é bem curioso que, assim como a África do Sul também era bastante excluída assim, de participar da organização da Unidade Africana, na SADC, né, antes da SADC, existia uma conferência de desenvolvimento da África Austral que reunia os países vizinhos para tentar criar uma vinculação que fosse menos dependente da África do Sul, ao mesmo tempo que também tentavam minar um pouco o regime do apartheid. Então, a África do Sul também teve que fazer um esforço para poder aderir, né, reformular essa comunidade, que era mais um agrupamento de países, para transformar numa comunidade de fato econômica regional, onde ela pudesse ter uma presença e conversar, né, de lado a lado com os países vizinhos. Que, como durante o apartheid, a África do Sul tinha uma política muito intervencionista com os países vizinhos, ela teve que mudar essa visão. Então, e até mesmo antes da comunidade de desenvolvimento da África Austral existir, já existia a SACU, que é a União Aduaneira da África Austral, que é uma das mais antigas, ela foi criada em 1910. Então, o desenvolvimento da região sempre foi muito vinculado à África do Sul. Sempre houve uma dependência econômica muito forte de todos os países vizinhos com a África do Sul. Isso, obviamente, não mudou, até hoje ainda é muito presente. A África do Sul, por exemplo, ela ainda provê energia, excedente de energia para alguns países que são muito dependentes, tem países que são dependentes de recursos minerais, então são economias muito interconectadas. E quando a gente olha, por exemplo, para a SADC, né, quando a gente olha para questões de segurança, por exemplo, de operações de paz, de questões
mais sensíveis, né, de conflitos armados. Só para dar um exemplo mais recente, em 2017, mais ou menos, Moçambique começou a sofrer ataques de grupos jihadistas que eram ligados ao Estado Islâmico. Isso gerou um problema seríssimo na África Austral, porque Moçambique é um país que, depois, obviamente, de todo o processo revolucionário, passou a ter uma certa situação mais estável. E qual foi a saída? A comunidade, a SADC, ela se reuniu, né, os líderes se reuniram e eles aprovaram uma missão de manutenção da paz da própria SADC. Ou seja, não precisou necessariamente recorrer à ONU para que fosse fundada uma missão de paz, de manutenção da paz da ONU para aquela região. Então, eles mesmos conseguem gerir os assuntos da região. Então, isso é muito importante porque você consegue ter, obviamente, um contato mais facilitado, você consegue ter um entendimento melhor daquela região, de quais são as necessidades. Mas é claro que, como você mesmo apontou, existem as deficiências que são os recursos, né? Obviamente que, principalmente depois da pandemia, isso afetou muito fortemente a economia dos países da África Austral. Então, até mesmo essas iniciativas próprias, né, da comunidade tendem até ser minadas um pouco por conta disso. Então, por exemplo, essa missão já está se retirando agora em 2024, tende a sair, um pouco porque a situação está um pouco mais estável, mas também por questões de recursos financeiros. Mas, em grande medida, sem essa comunidade de desenvolvimento da África Austral, os países ficam um pouco perdidos, assim, porque acaba sendo o espaço principal de concertação política para eles. E acaba também sendo um espaço para que eles consigam dimensionar um pouco mais, colocar os interesses deles um pouco mais adiante, né? Então, os países vizinhos conseguem ter mais voz e levar essas questões que a África do Sul possa tratar em fóruns globais, BRICS, G20. Então, acaba sendo uma ponte importante para esses países menores, que não são potências regionais, conseguirem ter voz, seus interesses representados também em espaços de concertação, né, globais. E, claro, que a gente também tem que pensar um pouco que a África do Sul, no momento, ela passou por eleições recentes que, pela primeira vez, o Congresso Nacional Africano, né, o ANC, que é o partido do Mandela, ele não obteve maioria para governar sozinho. Então, hoje você tem um governo de união nacional que reúne tanto o partido do Mandela, o ANC, como o partido da oposição, que é a Aliança Democrática. Isso ainda deixa um pouco incerto de como que se vai ser mantida ou não a estratégia de inserção internacional da África do Sul, né? Até que ponto vai ter mudança, até que ponto o relacionamento da África do Sul, por exemplo, com potências como a Rússia, como a China, como que isso vai ficar. Eu acho que a tendência é que seja mantido, acho que como a política externa foi um pilar muito forte da transição para a democracia, ela, né, colocou a África do Sul como uma liderança no continente, então acho que isso assim, já é um consenso entre as elites sul-africanas de que esse posicionamento externo da África do Sul, sempre, obviamente, trazendo a sua comunidade regional lado a lado, é fundamental para a África do Sul continuar tendo relevância no sistema internacional. Então, apesar de ser uma mudança considerável, né, em termos de política doméstica, eu acho que a tendência é que, no âmbito externo, isso seja mantido e que, obviamente, a SADC e a África do Sul continuem sendo uma pauta em pauta importante para as relações internacionais do país. Muito obrigada, Murilo. E sobre tudo que nós conversamos, que você expôs, e toda a sua análise que você fez sobre as percentagens que você também traz no seu espaço final do artigo, sobre a Agenda 2063, o que você, como pesquisador, né, e como analista político, poderia nos dar em relação às lições que a África do Sul pode extrair desses sucessos e os desafios dessa implementação dessa agenda para fortalecer a sua liderança e continuar contribuindo com um futuro mais próspero e integrado por todo o continente africano. Eu acho que, ao meu ver, a África do Sul, se ela almeja continuar tendo uma posição de liderança e contribuindo, né, para essa agência de desenvolvimento da União Africana, eu acho que há uma necessidade dela fortalecer as suas instituições voltadas à cooperação internacional, porque hoje toda a cooperação internacional da África do Sul ela é financiada por um fundo, o Fundo da Renascença Africana, o ARF,
Ele basicamente financia os principais projetos de cooperação, mas não tem uma entidade única que centralize essas questões. Hoje, cada um dos departamentos, né, que lá na África do Sul, os ministérios são departamentos. Departamento de Cooperação e Relações Internacionais, por exemplo, que é o DIRCO, Departamento de Defesa. Cada um dos departamentos trazem iniciativas e projetos que podem ser financiados tanto por esse fundo como por outras fontes. Então, por exemplo, a África do Sul, mesmo tendo o porte que ela tem, né, sendo uma potência regional, né, com protagonismo na continente africano, ela não possui uma agência de cooperação própria. Esse é um debate que já existe desde 2007, pelo menos. Existia um trâmite para criar uma agência de cooperação própria para a África do Sul. Só para fins de comparação, por exemplo, países como a Turquia, o México, até mesmo o Brasil possui uma agência própria de cooperação. A Turquia tem a TICA, o México tem a Amex-CID, o Brasil a ABC. Basicamente, são essas agências, elas permitem que haja uma maior autonomia e até mesmo recursos próprios para você ampliar, ter uma base de projetos de cooperação maior. Então, você vai ter um pessoal dedicado para aquilo, especificamente para aquilo, e são questões bem burocráticas. Assim, eu tive até a experiência de participar, de atuar no Inmetro, que é uma instituição, uma autarquia federal, que promove cooperação técnica internacional na área de infraestrutura da qualidade, e eu pude acompanhar um pouco como que é o trabalho de estabelecimento de uma cooperação técnica. E, assim, é um trabalho de formiguinha, de você, desde dialogar com o parceiro, com o país parceiro, fazer inúmeras reuniões, até você chegar e construir um acordo de cooperação, né, um memorando de entendimento, a depois você ver de onde vai vir o recurso. Então, assim, é um trabalho que demanda ter uma estrutura própria. Então, hoje a África do Sul ainda carece dessa estrutura. Então, ao meu ver, é uma necessidade que a África do Sul tem de estabelecer essa estrutura dentro de uma agência de cooperação para o desenvolvimento e poderia, por exemplo, até mesmo fazer uma triangulação de iniciativas com a ALDA-NEPAD, né, com a Agência de Desenvolvimento da União Africana. No artigo eu apresento mais ou menos os principais projetos que a África do Sul desenvolve no âmbito da ALDA-NEPAD. Em grande medida, eles são voltados para a parte de tecnologia, da informação, a parte de saúde, que a África do Sul tem muito desenvolvido projetos muito avançados assim, nessa área, mas tem outras agendas, outras pautas que podem crescer se a África do Sul tiver essa estrutura mais consolidada. Obviamente, ainda não tem uma previsão se esse projeto de uma agência própria vai vingar, mas eu colocaria que essa talvez seja o maior déficit que a África do Sul tem, que ela teria que superar ou até mesmo melhorar para conseguir manter a sua liderança nessa agenda de cooperação para o desenvolvimento, essa agenda que possa contribuir também para a própria agenda da 2063 da União Africana. E fora isso, também tem as próprias questões internas, como eu falei, mencionei, esse novo governo de união nacional, né, que congrega a ANC e a DA, ela pode mudar um pouco a dinâmica de como a África do Sul se percebe em âmbitos internacionais. Eu acho que a tendência é permanecer, a África do Sul vai permanecer, sim, com o interesse de ter uma atuação forte no continente africano, mas isso ainda é um pouco incerto em termos de estratégia, o plano de governo ainda estava um pouco em aberto, assim, de como que eles iriam planejar essa área externa e até mesmo a saída da Naledi Pandor, que era a ministra de Relações Exteriores, por exemplo, para mim eu achei bem ruim, assim, porque ela era uma ministra, ao meu ver, excepcional. Ela tinha uma perspectiva crítica da necessidade de reformas nas instituições globais, da participação do continente africano também em temas mais críticos, né? A própria África do Sul, por exemplo, na questão de Israel e Palestina, ela foi muito firme, ela tem uma bandeira dos direitos humanos muito forte, e isso, por exemplo, traz muito protagonismo para a África do Sul, traz críticas também, claro, mas mostra como que a África do Sul, ela em diversas agendas, ela tem essa presença líder, né, de uma potência regional, de um país que consegue sentar nos espaços decisórios mais importantes, mas é evidente que assim, reformas são essenciais, também mudanças e amadurecimento da própria estrutura da África do Sul são importantes para que ela consiga manter esse status que ela tem hoje e também trazer novos atores do continente africano para atuarem lado a lado com ela, porque para ela é benéfico. Isso, por exemplo, dos BRICS, por exemplo, a ampliação dos BRICS, a África do Sul foi bastante firme em garantir que pelo menos 2 países fossem acrescentados no grupo para que o continente tivesse mais força. O Brasil tentou assim algo parecido, mas a Argentina acabou assim ficando de fora.
por conta da mudança de governo. Então, isso mostra um pouco como que as dinâmicas internacionais são muito influenciadas pelas próprias dinâmicas domésticas. É impossível de pensar as relações internacionais sem pensar as dinâmicas domésticas dos países. Então, eu acho que isso de forma geral, mostra que a complexidade do tema do desenvolvimento sustentável, porque, de fato, são muitos países, são muitos interesses e, obviamente, que olhando para a África do Sul especificamente, acaba sendo um pouco mais fácil pelas capacidades materiais que ela apresenta, pela estrutura que ela tem, mas isso nem sempre foi assim. Se a gente pensar, por exemplo, na própria transição para a democracia, a África do Sul precisou investir muito no corpo diplomático dela, por exemplo. Ela não tinha diplomatas negros, de forma geral, então ela não conseguia, às vezes, chegar e dialogar com vários países por ela ser um país pária na época, e ela teve que investir forte na formação de novos diplomatas, na criação e consolidação de um corpo diplomático maior, mais diverso, e mudou questões até mesmo da própria repartições públicas. Ela teve que mudar algumas normas, até mesmo questões de pensar políticas públicas voltadas para todos os africanos. Então, assim, é bem complexo, assim, pensar como que um país que sai de uma condição de pária, de um país que é excluído, né, do sistema internacional, para virar uma liderança internacional. Hoje ela está mais consolidada, mas, obviamente, ela ainda precisa de mais investimentos e mais um caminho para manter esse status que ela tem hoje de uma potência líder regional no continente africano. Diante desse contexto que você traz do seu artigo, de toda a discussão que você faz sobre a questão da liderança da África do Sul, da Agenda 2063, conectada à 2030, e toda essa fomentação e força que a África do Sul traz para se inserir verdadeiramente no contexto internacional, você, Murilo, acha que falta alguma coisa no contexto de estudos, de pesquisa ainda, para tratar sobre a questão das políticas africanas, né, das políticas internacionais africanas? Como que você pensa esse contexto, esse cenário acadêmico sobre esse espaço, né? E, de fato, quando a gente olha hoje para a academia das relações internacionais, da ciência política, você tem, obviamente, inúmeras produções muito relevantes sobre o continente africano, sobre relações do Brasil, África, sobre, às vezes, relações do Brasil com algum país africano especificamente. Tem estudos muito aprofundados, mais no âmbito da pós-graduação, principalmente. Mas, ao meu ver, existe uma carência ainda de tratar desses assuntos a nível formativo. Assim. Então, quando você olha para os cursos de graduação em relações internacionais, até mesmo ciências sociais e ciência política, você tem uma carência de disciplinas que sejam voltadas para pensar a agência dos países africanos e do próprio continente africano nas relações internacionais. Quando você olha para as cadeiras principais de história das relações internacionais, por exemplo, o continente africano é sempre visto como assim, um ator secundário. É o continente que foi colonizado, é o continente que desperta interesse das grandes potências, mas nunca se olha para a agência, né? O que esses países pensam, como que as lideranças dos países atuam, quais são os projetos e agendas que eles possuem, e é por isso que, por exemplo, a Agenda 2063 é tão relevante de ser estudada, de ser olhada, e isso ela por si só demonstra como que os países africanos têm uma agência internacional própria, ou seja, eles têm formulação de iniciativas, têm projetos próprios, e então é muito necessário ter um fortalecimento. Obviamente que, ainda que não existam, no nível dos bacharelados, não existam cadeiras obrigatórias para se estudar o continente africano, os professores têm que buscar oferecer optativas, né, disciplinas extras que complementem esses assuntos. Eu tive já a oportunidade de ensinar para os alunos, né, de fazer uma disciplina sobre o continente africano nas relações internacionais, em 2022, no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e a procura foi gigante. Assim, geralmente, quando você oferece uma disciplina optativa, às vezes você tem um número mais reduzido, de 20 alunos, mas foi uma lotação assim, imediata, foram quase 50 e poucos alunos que buscaram o assunto, e nessa disciplina a gente não só olhou para toda a construção histórica do continente africano,
a partir de autores africanos, ou seja, olhar para essa história tradicional da colonização, do imperialismo, dos movimentos de independência, mas não pela perspectiva europeia, por exemplo, mas como os africanos viram isso. Então, foi uma disciplina bem interessante nessa parte de perspectiva histórica, mas também do ponto de vista de agência. E aí, na segunda parte, a gente olhou para as 8 principais comunidades econômicas regionais da África, que são vinculadas à União Africana, e a ideia foi que eles pesquisassem qual que é o objetivo de cada uma das comunidades, quais são os princípios básicos dessas comunidades, quais são os temas que elas trabalham, e eles escolheram um tema para poder desenvolver e apresentar em sala para os colegas da turma como que essa comunidade econômica regional atua. E no final eles ficaram tão engajados nesse projeto que os trabalhos finais da disciplina, os trabalhos escritos, ficaram tão bem feitos que eu propus com os alunos que a gente fizesse um livro. Cada capítulo trata de uma das 8 comunidades regionais, tem a SADC, tem a União do Maghreb Árabe, tem, enfim, inúmeras comunidades, e são 8 capítulos, o livro já está até pronto, a gente está em etapa final agora de editoração, basicamente falta apenas o ISBN, o código, e depois a gente já vai poder divulgar, mas faltam iniciativas assim, a gente precisa promover mais com os alunos, com a comunidade acadêmica, discussões que mostrem esse protagonismo do continente africano, mostrem que, claro, há deficiências, há muitos problemas, mas também há muita agência, há muitos projetos, e assim, tem inúmeras agendas para se estudar, para se pesquisar, e é a partir de oportunidades assim que, às vezes, um aluno consegue se engajar com um tema de pesquisa. Só para dar o meu próprio exemplo, a minha agenda de pesquisa, assim, esse interesse por estudar a África, só foi possível porque eu fiz uma disciplina optativa na minha graduação em Relações Internacionais, que era voltada para o continente africano, e era professor africano dando a disciplina, e eu fiquei fascinado pela quantidade de temas e assuntos que tinham ali para ser, né, pensados, explorados, e a minha ideia é que eu possa também repassar isso para os meus alunos, que a gente possa ter essas discussões e o retorno tem sido bem positivo. Assim, eu vejo muitos alunos que me mandam e-mail e agradecem os materiais e ficam muito felizes com a iniciativa assim, de fazer um livro, por exemplo, serem autores de um livro numa temática que ainda é escassa, que tem um potencial de até mesmo ser uma referência de leitura para, enfim, não só para estudantes universitários, mas para quem tem interesse, às vezes, de fazer um concurso de admissão à carreira diplomática ou de ter, enfim, fazer mesmo para jornalistas que querem se aprofundar num tema específico. Então, acho que esse tipo de iniciativa é sempre muito louvável, e também a própria iniciativa de divulgação científica que, né, o podcast, por exemplo, promove, né, o PR promove, também é fundamental para justamente conseguir romper essas barreiras da universidade, que às vezes a gente tem a produção que fica muito presa dentro dos muros da universidade, então ter esse contato com o público, né, fora da universidade é sempre muito frutífero para que eles tenham acesso à nossa produção, ao que a gente, né, faz na universidade, que, na maioria das vezes, é um trabalho voluntário, a gente muitas vezes não ganha nada para fazer isso, mas é um trabalho importantíssimo. Assim, a gente tem que valorizar a divulgação científica, a gente tem que valorizar a produção acadêmica feita no Brasil, e que isso possa, obviamente, alcançar mais pessoas. Enfim, então, eu agradeço a oportunidade dessa conversa, e quando assim que o livro estiver lançado, também, né, compartilhe com o pessoal do ODR, para que vocês possam divulgar o material, isso possa chegar a mais pessoas e que novos projetos similares possam ser criados para, enfim, integrar mais os alunos em temas como esse. Tem mais alguma coisa, Murilo, que você queira falar? Não, eu acho que de forma geral é isso. Deixo também um convite para quem escutou, né, a conversa, para que possa acessar o artigo. Ele está em inglês, infelizmente, mas quem tiver um pouco mais de dificuldade e também quiser ter um contato maior com essa pesquisa sobre como a África do Sul teve esse protagonismo internacional, como que ela construiu essa relação com o continente africano, com a sua região, eu também convido para a leitura da minha tese. Ela é um pouco grande, mas é uma tese comparada, que analisa como que o Brasil e a África do Sul, como potências regionais, criaram suas estratégias de inserção internacional em suas regiões, mas se vocês olharem mais para o capítulo da África do Sul, acho que tem um material muito bacana para se aprofundar nesses assuntos que a gente discutiu hoje e que, obviamente, podem gerar frutos para novas pesquisas e novas temáticas, enfim, complementares ao que a gente discutiu aqui hoje.
Nosso episódio chegou ao fim. Se você quiser ler o artigo completo, ele está disponível na página desse episódio do ODR Podcast no site do Observatório do Regionalismo. Agradecemos todos que nos escutaram pelo Spotify, Google Podcast ou nos assistiram pelo canal do YouTube. Se você quiser ver mais dos nossos conteúdos, acesse o nosso site observatório.repre.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e receber em primeira mão as novidades, eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn e no Instagram. Até o próximo episódio!